Fala, empreendedor! Como é que está a gestão financeira do seu negócio? Nesse momento de crise, a coisa mais importante para você tomar boas decisões, é estar com uma gestão financeira redondinha. Se antes você já tinha uma boa gestão financeira, vai ser muito mais fácil agora você tomar as suas decisões. Se você não tinha, você vai precisar ter um pouquinho mais de trabalho e dedicação para poder tomar melhores decisões, que nesse momento é fundamental. Então, nesse vídeo, eu vou te apresentar algumas dicas, algumas coisas que você precisa fazer que são fundamentais nesse momento de crise. A primeira coisa que você precisa fazer é analisar quanto tempo a sua empresa aguenta sem faturamento ou com faturamento menor. Como é que você faz isso? Você vai precisar levantar todos os seus gastos, custos, despesas, tudo aquilo que você gasta todos os meses e ver o quanto você tem de fundo de reserva. Se você gasta em média 20 mil reais, tem 100 mil de fundo de reserva, sua empresa está preparada para segurar aí 5 meses sem faturamento. Se você tem algum faturamento, você coloca aí nessa conta também. Mas parece muito óbvio, né? Eu falar assim, você pega o fundo de reserva, divide pela quantidade pelo valor dos custos, você vai saber a quantidade de meses. Mas o problema nesse aspecto é que muita gente não sabe o quanto gasta na empresa, não sabe quais são os seus custos, suas despesas. Por quê? Porque recebe o dinheiro do cliente e paga uma conta pessoal, paga uma conta da empresa e não coloca tudo isso numa planilha. Não sabe exatamente em cada setor, em cada centro de custo que a gente chama, o quanto você gasta. Então, se você não tinha isso antes, agora é fundamental que você saiba o quanto você gasta com cada coisa dentro da sua empresa. A segunda coisa que você precisa fazer é uma redução drástica de custos. E isso não é mágica, né? Eu vejo agora lives de grandes empresários que falam assim, qual que é o segredo para você sobreviver nessa crise, para você não falir e tal. Aí o pessoal fala, reduzir custos. Claro, né? Assim, não tem nenhuma fórmula mágica. Para quem é pequeno, para quem é grande, você vai precisar fazer uma redução drástica. E como é que você escolhe isso? Eu vou dar uma dica. Levanta quais são as 10 principais custos de despesas do seu negócio, levanta qual foi a média dos últimos 3 meses que você gastou com cada um deles. Os 3 principais você vai reduzir, tentar negociar, e os desnecessários você vai cortar fora. Então, esse momento você vai olhar tudo aquilo que você gasta, item por item, para ver o que você pode negociar e que é muito importante, são importantes e você pode negociar, e aqueles que você não precisa, porque não são necessários neste momento. Na verdade, isso é uma coisa que você já tem que fazer constantemente. Cada vez que você monta o seu orçamento da empresa, você precisa analisar, precisa cortar. Isso em qualquer negócio, qualquer tamanho de negócio. Mas nesse momento, a redução ela precisa ser mais drástica, principalmente se você não tem o fundo de reserva que eu falei no item anterior. Terceiro ponto é a redução com pessoal. Esse é um ponto muito delicado, porque o que eu sempre falo é para priorizar as pessoas. Você vai precisar das pessoas tanto nesse momento quanto depois. Então, esse não é um momento que eu acredito, assim, é para você tentar segurar ao máximo os cortes. Mas há possibilidades, por exemplo, se você tem contrato com PJs, você renegociar horas de trabalho, você tem como dar férias. Até mesmo para uma demissão, não adianta você falar, então eu vou cortar todo mundo, eu vou demitir todo mundo. Não é assim que funciona, porque você achando que vai demitir todo mundo, você está cortando. Na verdade, você tem despesas, você tem coisas para pagar quando você demite alguém. A mesma coisa é dar férias. O ideal, inicialmente, é dar férias, né? E até negociar aquele 1/3 ou o salário adiantado que se paga, né, nas férias, você pagar depois, enfim. Existem aí uma série de leis que você precisa seguir, tem negociações com sindicato, convenção coletiva, um monte de coisa que você precisa analisar antes de tomar decisões em relação a isso, né? Então, com pessoas é uma hora de você analisar sim o que é que você consegue reduzir, mas sempre priorizando sim essas pessoas e contando que você vai precisar delas depois que tudo isso passar. Imagina você ter que contratar tudo de novo, né? Então, esse é um ponto delicado para se pensar. O quarto ponto é você verificar as oportunidades de crédito, se caso você precisar de um empréstimo. Se você levantou lá os seus custos de despesas e não tem fundo de reserva, você já cortou tudo, já negociou com os colaboradores e ainda viu que
está no vermelho, você vai precisar renegociar suas dívidas se você tem financiamentos ou empréstimos, vai precisar pegar algum empréstimo, tem alguns incentivos que o governo está dando, você vai precisar prorrogar impostos. Então esse é o momento de você levantar dinheiro de alguma forma para que a sua operação continue por mais algum tempo, porque a ideia aqui é segurar o seu negócio o máximo de tempo possível. O quinto ponto é a renegociação com fornecedores e com clientes. Você é fornecedor e você é cliente, você tem contrato com fornecedores, você fez uma compra de equipamentos, uma compra de estoque, você está pagando isso, você precisa conversar com eles e falar o que dá para reduzir, o que dá para jogar para frente e tal. E os seus clientes vão fazer a mesma coisa com você. Mas o interessante é que nessa dica existem algumas coisas muito interessantes, tanto do lado com os seus clientes quanto do lado com os seus fornecedores. A partir do momento que você vai negociar com o seu fornecedor, e você vai fazer isso também com o seu cliente. Por exemplo, você vai negociar com o seu cliente e falar, eu não consigo pagar agora, joga para frente e tal. De repente, você pode utilizar essa nova estratégia de renegociação com seus clientes para oferecer a quem não é seu cliente. De repente, você tem aí algum cliente que estava ali já com o orçamento na mão, que você estava pensando em fechar, que estava pensando em fechar com você, na verdade. E aí essa é a hora de você falar, olha, nesse momento eu estou renegociando aqui com os nossos clientes, você não quer aproveitar e já fechar com a gente agora? Você começa a pagar um pouco e agora a gente entrega mais para frente. Ou seja, você também aproveitar para vender. É isso que eu tô querendo dizer, né? E a mesma coisa vai acontecer com seus fornecedores. De repente você vai lá negociar com ele e falando, tá bom, então eu prorrogo isso aqui, mas o que você acha então se você já fazer um pedido, né, já adiantado? Então, esse é o momento de ponderar. Todo mundo precisa ganhar um pouco, todo mundo vai precisar abrir mão de um pouco. Então, isso que eu chamo de negociação, quando ambos os lados ganham. E aí, vale você utilizar aí um bom senso e entender a situação de cada um. E a sexta dica, que eu acho que é a mais interessante, é que tudo isso que a gente está passando agora é um momento de até reanalisar o negócio, né? Esse momento você está com seus colaboradores em casa, estão trabalhando de forma remota, você está precisando reanalisar os processos da sua empresa, o seu negócio, você está analisando até mesmo o comprometimento dos seus colaboradores, como eles agem, como são proativos quando eles não estão ali perto de você no dia a dia. E quem sabe você acaba percebendo que a sua empresa funciona normalmente estando cada um na sua casa, né? Essa é uma forma de você analisar. Hoje a gente está vendo aí, por exemplo, os restaurantes trabalhando muito mais com delivery. De repente você percebe que fala, nossa, vale a pena mais, eu reduzo drasticamente os meus custos e mantenho um faturamento X, porque é nessa hora que você analisa o lucro também, né? Você fala, nossa, eu estou faturando menos, mas eu estou gastando muito menos. Então aí você começa a ponderar algumas coisas no negócio, né? Cada negócio é de uma forma, né? Mas esse é um momento para você reestruturar e olhar o seu negócio de uma outra forma. E até dentro de uma redução drástica de custos, você vai perceber que tem coisas que você vai conseguir viver o resto da vida sem. Sabe, tem uma série de coisas que a gente aprende nesse momento financeiramente falando também. Então, eu espero que essas dicas te ajudem nesse momento a organizar aí a gestão financeira da sua empresa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.